Fala, senhoras e senhores Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu faço vídeos sobre tecnologia aqui no YouTube. Já se inscreve no canal e deixa o like pra gente não perder esse contato e pra você não perder o sorteio que tá rolando de um Galaxy M30 novinho, uma Mi Band 3 e um cartão de gift card da Play Store de 100 pilas, moleque. Link na descrição, se inscreve no canal pra gente não perder contato nunca mais. Seja bem-vindo à Nação Tech Nerd. E hoje nós temos um episódio muitíssimo especial, porque eu fui visitar a sede da Qualcomm Brasil, a empresa que faz os nossos queridos Snapdragons, e conversei com um cara muito gente boa mesmo, o Fred Silva, que me contou muito sobre o futuro da Qualcomm pros games, me contou bastante sobre Snapdragon 730, 730G, todo o roadmap da Qualcomm e como a Qualcomm enxerga o futuro dos games mobile para daqui a alguns anos. A conversa foi muito produtiva, então eu conto com o seu like e quero ver todos os usuários avançados desse canal que adoravam quando eu fazia live falando sobre chipset. Eu quero ver todo mundo aqui largando o like forte e deixando as suas dúvidas sobre Snapdragon, porque eu vou voltar na Qualcomm em breve, senhoras e senhores. Já fui convidado para voltar lá para falar sobre outros assuntos. Estou pensando em fazer alguns vídeos sobre 5G, inteligência artificial. Deixem aqui dúvidas que vocês têm sobre a Qualcomm, que no próximo vídeo eu vou levar elas pro Fred de novo, ok? Vamos para a entrevista. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam do like e vamos lá! Saudações, senhoras e senhores Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô até falando um pouco baixo para não atrapalhar o pessoal aqui, mas eu estou num lugar diferente, que vocês viram no começo do vídeo. Eu estou na Qualcomm do Brasil, para falar sobre Snapdragon com o pessoal aqui da Qualcomm. Eu tô aqui com o Fred, tudo bem, Fred? Tudo bom, Rudy? Muito obrigado por me receber aqui na Qualcomm. E a gente queria conversar com a Qualcomm, pelo menos eu queria conversar, porque a gente tem essa confusão no Brasil de que chipset que eu escolho, Qualcomm é melhor que Exynos, que smartphone que eu compro, como a GPU interfere, perguntas que vocês me fazem muito em live. Eu vim até a sede da Qualcomm para perguntar pro especialista em Snapdragon no Brasil. Vamos lá, gatão, deixa eu te perguntar um negócio. Todo mundo tá muito feliz com o 855 agora, que foi lançado, o Snapdragon 855 tá aí, é poderosíssimo, vencendo todo mundo em benchmark, e a Qualcomm foca muito em games. Ela faz a própria GPU, que é a Adreno, a gente sabe que a gente tem essa superioridade, você sempre vence em benchmark toda vez. Só que tem uma coisa que eu andei estudando, que pouca gente falou no Brasil, que é o Elite Gaming do 855, que promete coisas revolucionárias para jogos. Me explica um pouco, o que é o Elite Gaming e que tá presente não só no 855, mas em alguns chipsets que a gente vai falar depois. Legal. O Elite Gaming é um conjunto de duas coisas. Primeiro é uma solução técnica em si, que está baseada em melhorar a performance dos jogos. Sim. Você disponibilizar condições especiais para execução do jogo e você trazer uma experiência mais legal para o usuário. Boa. E também em parceria com esse pessoal que desenvolve o jogo, porque não adianta você simplesmente criar ferramentas, mas se você não explicar como usa, o desenvolvedor não vai saber utilizar ela bem. Sim, boa. A gente tem na Play Store uma vasta quantidade de publishers diferentes, e sempre quando sai um jogo novo, a gente tem essas coisas de o jogo não é compatível, o jogo não tá rodando bem. A Qualcomm, ela tem muitas parcerias com empresas de desenvolvimento de games? Sim. Tipo, quais? Grandes, assim, Gameloft? Hoje a gente tem parcerias com Gameloft, a gente tem parcerias com a Tencent, então PUBG é uma coisa que tá dentro das nossas plataformas e é prioridade número 1. Sim, o jogo do momento. E esse é bem o estilo do Elite Gaming, então a gente ataca aqueles tops games da Play Store e tenta otimizar ele tanto globalmente quanto nos mercados locais, para ter uma performance bem interessante para o usuário. Boa. Esses jogos conseguem aproveitar as promessas de vocês de games em 4K 60 quadros, HDR10, essas coisas, tipo, games em 5G, que eu vi que vocês estão apostando muito forte. Como vocês veem isso pro futuro? Vocês acham que os games vão ter um gráfico de console daqui a um tempo? Ou vocês acham que, tipo, essa plataforma móvel ainda tá longe? Como você vê isso? Tá perto ou longe dos consoles? Tá perto, tá bem perto. A gente tem trazido a nossa tecnologia, evolução de GPU, como você bem mesmo disse. Então, assim, tem todo um arcabouço local dentro do telefone que melhora. Então, você tem, por exemplo, qualidade de bilhões de cores. Você tem shades, você tem HDR, o 10 Plus para fazer isso. E o 5G vai ser muito interessante, porque você vai permitir jogos que são jogados em rede, que são jogos colaborativos, com uma velocidade de latência muito pequena, né? Então, quando a gente fala de 5G, a latência é menor que 10 milissegundos. Cara, estamos colocando isso
direto pro pessoal poder compartilhar. Vai ser absurdo jogar Fortnite no meio da rua, no melhor gráfico possível e com 5G. Vai ser muito legal isso. Sim, porque é aquela coisa, não é só a reduzir a latência. O 5G ele pensa muito na qualidade e na consistência da rede, né? O que a gente fala que é diferente do 5G pro 4G hoje é que o 4G você espera que a conexão vai acontecer. O 5G você não vai esperar, você simplesmente vai jogar e ele vai estar lá. É mais ou menos quando você coloca um eletrodoméstico na tomada, a eletricidade E tá ele lá. já funciona. Exato. Boa, muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar, cara, é sobre o Game Junk Reducer. Porque a gente tem alguns smartphones que, por mais que sejam top de linha, eles têm fatores externos, né? Ele pode esquentar, ele pode estar com a bateria fraca e o cara ter uma queda de desempenho. Vários fatores externos e internos do software. Pode estar com o Android carregado, pode estar com um monte de problema. Isso pode afetar no desempenho dos games para qualquer um. Essa feature do Game Junk Reducer 1.0, como funciona? Melhora mesmo os jogos? Vocês têm uma ferramenta para ajudar isso? Como funciona? Sim, ele melhora bastante. Por exemplo, PUBG, para carregar ele com o Junk Reduction e com o Fast Loader, ele é 20% mais rápido do que num processador, no nosso mesmo processador sem a feature habilitada. Boa. Né? E o que é a ideia do Junk Reduction? É você dar prioridade para esses jogos. Então, dentro do programa do Elite, você está trabalhando esses jogos, você conhece os jogos que você está executando, e é o que você falou. O Android está carregado? Ok, mas como eu vou dar prioridade para ele executar? Como eu vou fazer a GPU executar o FPS que é efetivo para essa quantidade de bateria que eu tenho, para essa iluminação? Então você entende o contexto, otimiza o jogo para colocar naquele contexto e como a gente tem o controle do processador, a gente fala, executa dessa maneira. Muito bom. Esse Game Reducer, o Game Junk, ele tá disponível no 855 e em quais outras plataformas de vocês? No 855 e no 730G, que é a nossa plataforma, que é o High Premium, né? Que ele é específico para games, ele é o nosso processador mais recente. Já vamos falar disso, inclusive. E a questão de desempenho, claro, vocês têm de sobra, a gente sabe, mas bateria é um negócio que muita gente pergunta. Existe aquela mística, qual processador gasta menos bateria? Muitos youtubers fazem teste, né? Tipo, o mesmo aparelho que tem Exynos e Snapdragon, no caso do S10 Plus, que tem as duas versões, e a Qualcomm tem esse roadmap já muito famoso de usar features para bateria, vocês focam muito em desempenho de bateria. O que o 855 e o 730G conseguem fazer? Quais são as coisinhas especiais que vocês têm nesses dois chipsets para economizar bateria, que os outros talvez não tenham? Eu resumiria em três coisas. Um é o próprio processo de construção, né? Então, a gente está falando, por exemplo, na plataforma do 730G, ele é um processador de 11 nanômetros, então ele é um processador que consome menos energia, né? Então, quanto menor o transistor, menos energia, menos calor ele queima, né? Computação heterogênea, porque a gente não está falando só de um processador. Uma plataforma da Qualcomm ela tem GPU, tem processador de sinal, tem processador para áudio, tem processador para vídeo. Então você consegue distribuir para aquela unidade que executa melhor uma coisa. Então você não está tentando pregar um prego com uma chave de fenda. Sim. Então você consegue gastar menos energia para isso. E por último, a otimização de software e hardware. Sim. Não é só você fazer um hardware potente, você tem que conversar com os desenvolvedores de software, expor essas APIs, expor como ele trabalha melhor. Por exemplo, no 730, nesse programa da Elite, a gente suporta o Vulkan 1.1, que é uma API de GPU que é muito conhecida e ela tem 20% menos consumo do que a versão anterior dela. Olha só. Então esse casamento software-hardware é interessante também. Isso é animal, porque a gente sabe que Vulkan é uma coisa que a NVIDIA usa nas placas desse tamanho. Sim. E vocês usando nas Adrenos é genial. E a Qualcomm tem essa vantagem de fabricar a própria Adreno, ter essa conversa, as APIs são de vocês não têm que pedir para um terceiro. É uma coisa que outras empresas têm desvantagem, talvez por usar Mali, por usar uma outra placa que eles não fabricam, e essa vantagem que vocês têm é animal. Agora, já que a gente falou do 730, vamos lá. 730 e 730G, que são dois chipsets que a gente não viu no Brasil ainda, não tem nada de produto, mas que vocês estão construindo para ser uma solução para quem não tem grana para comprar um top, muito assim, o 855, mas que quer a melhor performance em jogos gastando menos dinheiro. Qual a diferença entre o 730 normal e o G que leva o G de gaming, deve ser, né? Sim, G de gaming no nome. Qual a diferença básica entre os dois? A diferença básica são alguns ajustes de hardware, para que você consiga ter uma performance melhor de gaming, mas principalmente você trazer essa interface hardware-software que permite expor as melhores funcionalidades. Então, o HDR10+, você ter, por exemplo, a parte de iluminação de acordo com cena real, a gente consegue expor tudo isso
pro game. Então, é trazer o Elite Gaming, que está na série 800, para um processador da série 700 e abrir isso para os desenvolvedores. Isso é maravilhoso. A gente tem um gap bem grande entre a série 600, por exemplo, que já é famosa no Brasil, o 660 é usado largamente hoje. Você acha que o gap é muito grande? Você consegue falar pro cara que hoje tem um 660, vale a pena comprar um cara com 730G, por exemplo? Ele vai ter um salto muito grande de performance? Em termos de jogos, em termos de, por exemplo, aplicativos que usem inteligência artificial, com certeza. Porque qual que é o segredo da série 700? Você tem um processador, você tem um arcabouço ali que é parecido entre 600 e 700, mas você traz as features premium, aquelas que são interessantes. O caso de uso que o usuário realmente quer, então, que é câmera, que é vídeo, que é jogo, você traz da série 800. Então, como a gente é dono de tudo, como você falou, a gente desmonta o lag e monta o bloquinho de lag de uma outra maneira, trazendo aquilo que é especial pro usuário. Muito bom. E no Brasil a gente não tem nenhum aparelho. Você tem algum spoiler, alguma previsão de quando vai aparecer algum aparelho por aí, de alguma marca que eu sei que vocês não podem falar, com o 730G no Brasil? Tem algumas marcas que estão negociando. A gente deve ter alguma coisa nos próximos meses. Muito bom, muito bom. E quando a gente tiver no Brasil duas opções, tiver numa loja um Snapdragon 730 e um G, você acha que a diferença de preço para fabricar é muito grande? Vocês têm essa diferença muito grande? Ou um é um pouquinho mais caro do que o outro só? Qual a diferença de preços, mais ou menos? A questão de preço depende muito do nosso cliente, como que ele vai aplicar isso, como que ele vai colocar o processador. Tecnicamente, a gente tem uma diferença que é relevante, que realmente o 730G ele é muito focado para gamer, e o 730 ele vai ser muito focado para casos onde que você use muita inteligência artificial, onde você use muito multimídia. Então vai depender muito de como o nosso cliente vai utilizar essa capacidade técnica para poder ofertar um produto específico para cada tipo de consumidor. Boa. Você provavelmente, então, acha que a gente vai ter versões mais baratas dos smartphones gamers, como o Rogue Phone, Razer Phone, Black Shark. Talvez as empresas criem uma versão mais light e que use esse chipset. É uma boa solução, não é? Sim, esse é o nosso objetivo. A gente quer democratizar o mercado de games. Então, quando a gente traz para uma série 700 as capacidades que você só vinha numa série 800, nosso objetivo é democratizar. Então, você conseguir ter mais usuários, mais interessados que comprem essa plataforma e tenham o mesmo poder que antes você só tinha realmente no top de linha. Boa. Uma pergunta que fazem muito nas minhas lives e nos meus vídeos é o real valor de um chipset no aparelho. As empresas não revelam os preços e custos, mas eu quero que você que é da Qualcomm fale para as pessoas o quanto o chipset é importante e vale, porque as pessoas acham que o chipset tá lá e não tem problema, qualquer um serve. O quanto vale para uma empresa pegar um chipset top de vocês? O quanto valor agrega a empresa ter um chipset muito bom, ao invés de ela ser meio assim preguiçosa, escolher qualquer um? O quanto é importante ela saber escolher o chipset certo pro produto dela? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo prático, simples. Câmera. Hoje, para você, por exemplo, fazer foto noturna, você fazer foto buquê, você tem dois jeitos de aproximar. Você pode ter um conjunto de processador, a nossa plataforma móvel, que ela é muito inteligente, você consegue com duas câmeras só, que vai tirar uma foto preto e branco, uma colorida, e combinar isso com inteligência artificial e fazer o efeito buquê, fazer o super night, fazer um super zoom. Ou você pode pegar um processador que não é tão potente e você vai precisar do quê? Você vai precisar de 6, 5 câmeras, múltiplas câmeras para fazer cada caso de uso. Qual que é o seu problema em fazendo isso? Você está limitando a sua evolução da sua plataforma ao hardware. Quando você tem um processador bom, com upgrades de software, novos machine learnings, você vai ter um celular que vai existir por um tempo maior na sua mão e você pode receber esses updates e aproveitar melhor no futuro. Muito bom. Agora, só pra gente finalizar, o que você acha, isso é aquela pergunta polêmica de entrevista, o que você acha que você, consumidor que assiste o TechNerd, vai levar, sei lá, o cara quer escolher entre um Snapdragon e um Exynos da Samsung ou um MediaTek, o que você da Qualcomm fala para as pessoas para elas escolherem, tipo, qual é a sua campanha eleitoral? Escolha a Qualcomm. O que a Qualcomm oferece que as outras não oferecem de forma nenhuma? A Qualcomm ela tem um roadmap de tecnologia. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando disso esse ano. A gente já está na 4ª geração da nossa engine de inteligência artificial. Quando a gente fala de conectividade, a gente não está falando de 5G para daqui 2 anos. A gente tem dispositivos com 5G no mercado hoje. Então, a Qualcomm, mais do que um fazedor de chips, nós somos uma empresa fazedora de tecnologia. Então, o chip ele só engloba isso. E como a gente é líder em gerar tecnologia, você vai estar levando o melhor, o estado da arte para sua casa quando você compra o Snapdragon.
Eu não preciso falar mais nada. Então é isso, Tech Nerds. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista com o Fred, que foi bem bacana e que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês provavelmente tinham. Deixem aqui nos comentários mais perguntas e dúvidas que vocês têm para fazer para a Qualcomm, que na próxima vez que eu for lá, eu vou levar os comentários de vocês anotados e vou conversar com o pessoal lá e esclarecer as suas dúvidas, ok? Não se esqueçam do like, que é muito importante. Se inscrevam no canal. Você que é novo no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.